A noite do dia 11 de dezembro foi marcada por um encontro memorável para as equipes e futebolistas de Ribeirão Pires no lançamento do Almanaque do Futebol de Ribeirão Pires número 1, que aconteceu no Castelo Monte Rei, no bairro Bertoldo. O Almanaque conta a história das equipes do passado e presente, pessoas que contribuíram e contribuem através do esporte no papel da responsabilidade social, com fotos e depoimentos exclusivos. O Almanaque, de edição limitada exclusiva para colecionadores, foi todo escrito e pesquisado pelo jornalista Daniel Alcarria, que literalmente foi a campo buscar a história. E a iniciativa do lançamento do projeto foi do jornal A Voz de Ribeirão Pires. Todo o desenvolvimento até o produto final contou com os apoios de Clóvis Volpe e Guto Volpe, e também do parceiro de Alcarria, o Samuel Boss. Segundo Daniel, existe um trabalho também já avançado no sentido de trazer o mesmo projeto em um formato de um livro para contar as histórias das equipes da cidade de Mauá. Porém, este trabalho cultural precisa contar com apoios tanto de empresários como do poder público, que tem um papel importante na elaboração desses documentários. Mas ainda não foi possível formar essas parcerias que viessem concretizar este importante registro. 2 ilustres jogadores foram convidados para o lançamento do Almanaque: Luiz Carlos Galter, o 4º zagueiro que jogou no Corinthians, no Flamengo e na seleção brasileira, e também Ângelo Plaza, que jogou no Corinthians entre 63 a 69. Foi campeão e tetracampeão juvenil e dos aspirantes. Jogou na seleção paulista de Novos, junto com Luiz Américo e Adnan, que são de Ribeirão Pires. No encontro, todos os representantes das equipes foram homenageados e puderam levar uma cota do Almanaque para distribuírem aos seus esportistas para guardarem com carinho, pois se trata de uma edição limitada. O mesmo terá no futuro um valor inestimável. Parabéns pela iniciativa e foi um prazer eu, Nilton Santos, poder estar neste momento memorável na história das equipes futebolísticas de Ribeirão Pires, que contou também com esportistas de Mauá, que não deixaram de comparecer e acompanhar a homenagem, já esperando a chegada de uma edição especial também para as equipes da cidade de Mauá. E para o canal NBS e Tribuna Online ABC, conversamos com alguns dos idealizadores. Confira. O canal NBS veio a Ribeirão Pires, pois nós estamos hoje prestando, vamos dizer assim, uma homenagem, né, aos clubes aqui da cidade de Ribeirão Pires, que foi um trabalho muito bem idealizado, com muita pesquisa, que é esse Almanaque de Ribeirão Pires, da qual o meu amigo Clóvis Volpe, que é daqui da cidade de Ribeirão Pires e vamos dizer também é da cidade de Mauá e tem um profundo conhecimento do esporte. Aliás, diga-se de passagem, é um dos grandes narradores de futebol e a gente tem um orgulho muito grande de poder ter ele aqui ao lado para falar um pouco sobre esse almanaque. É o primeiro, e eu estava vendo você comentando, Clóvis, um exemplar é pouco para contar a história dos clubes, do esporte aqui de Ribeirão Pires. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse almanaque. Bom, em primeiro lugar, o Almanaque nasceu num período em que nós estávamos ainda tendo essa convivência com Ribeirão Pires, né? É uma ideia do meu filho, do Guto. Ele tem uma empresa chamada Esporte e Arte e ele quis, além de fazer atividades esportivas, ele quer recuperar a memória do futebol, principalmente do futebol. Para isso, nós trouxemos para cá o Daniel, né, que é um jornalista que tem uma especialidade aqui em esporte, já vinha fazendo isso em Mauá, algum trabalho para outros jornais. Nós trouxemos para cá para que ele pudesse fazer ajudar na elaboração desse primeiro volume. Houve assim muitas entrevistas, muitas histórias de clubes, muitas histórias de personagem do esporte, profissional, amador, e acabou nascendo então essa revista que nós chamamos de Almanaque, que é o volume 1. Já se começa em janeiro produzir o volume 2, porque é de extrema importância você não paralisar o serviço, você precisa sempre dar continuidade. Ele ganha credibilidade quando você dá continuidade ao trabalho. Então o Guto, o Daniel, enfim, toda esta equipe do jornal A Voz de Ribeirão Pires estará trabalhando a partir de janeiro e possivelmente o segundo volume a gente consiga já produzir na metade do ano, dependendo da nossa capacidade de entrevistas, né? Então eu havia me compromissado lá atrás que a gente tinha um pouco de atividade dentro da Esporte e Arte
para que, chegando à fase final, nós editaríamos o primeiro almanaque e sucessivamente nos próximos anos. Então o trabalho é muito sério, muito bom. Mas eu queria dizer o seguinte, que esse trabalho cabe em Mauá, muito mais do que em Ribeirão Pires, porque Mauá tem muito mais história do que Ribeirão Pires, né? O Daniel já está fazendo um trabalho, né? De repente ainda não está concluído, mas já existe já um projeto da qual ele já está formalizando para Mauá, né? Na realidade ele faz esse trabalho para jornais, não é isso? Nós precisamos compilar esse material, nós precisamos também aprimorar um pouco mais, ter um pouco mais de história, um pouco mais de conteúdo, para que a gente possa também começar a organizar o almanaque de Mauá. É muito importante. Eu que a vida toda, eu fui presidente do Grêmio Mauaense, da Liga de Futebol de Salão, da Liga de Futebol de Campo de Mauá, joguei um pouco de futebol, né? Até os 22 anos tive a oportunidade de jogar em alguns clubes também, mas há muito mais tradição esportiva e muito mais volume em Mauá do que em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é um pedacinho de Mauá, né? Se você computar talvez os times que tem no Jardim Zaira, dá a totalidade dos times que tem em Ribeirão Pires. Então o que nós pretendemos fazer lá em Mauá é reproduzir também um almanaque, começar esse trabalho e aproveitar, evidentemente, o trabalho que já está feito, aprimorando um pouquinho mais, porque quando se começou a fazer, não se pensava em ter um almanaque. Agora que nós passamos a pensar nisso, é o que nós vamos fazer. O que eu gostei também é que cada clube, cada time recebeu uma quantidade que isso aqui tem um valor assim memorável, né? Pela história. É uma edição ilimitada e vai ter uma quantidade para arquivo. Como que funciona? Por se tratar de história, você não pode fazer uma revista populista, que você começa a distribuir de casa em casa. Aí não tem valor. Então nós só editamos somente 2.000 aqui para Ribeirão Pires, ou seja, você tem 120 mil habitantes, você só fez 2.000. Por quê? Porque também nós não vamos distribuir. Cada uma das pessoas homenageadas, cada um dos clubes, eles vão fazer com que isso permaneça dentro da comunidade que eles estão. Não é uma revista que se vulgariza, não, é uma revista para você guardar. É um material muito bom, não é um material que vai se deteriorar, é um material muito bom. Aí você vai guardar, você vai entregar para quem realmente você sabe que gosta disso. Limitamos aqui em 2.000. Se for fazer em Mauá, você precisa de 10.000. Né? Você precisa de 10.000 ou mais, né? Porque o número é muito grande. Mas a gente acha que valeu a pena, né? Não tem absolutamente nenhuma conotação política aqui dentro dele. Parabéns pelo apoio ao esporte e o canal NBS está sempre à sua disposição. Obrigado, um grande abraço. Muito triste porque ele me convidou e eu sou um homem de uma história no futebol. O Newton Santos, ele esqueceu de comentar que o Newton Santos estava aqui nesse grande lançamento do almanaque, da qual eu quero parabenizar Daniel Acarria. Parabéns, viu? Obrigado, Newton. Eu que agradeço aqui a presença de vocês, a cobertura maravilhosa que vocês estão fazendo aqui no nosso evento de lançamento aqui do almanaque do futebol de Ribeirão Pires. Eu que agradeço. O canal NBS que tem um prazer muito grande de poder acompanhar. Isso, na verdade, é um documentário, né, da qual tem que ser registrado, né, para toda a vida, né? Porque você está contando a história do esporte aqui de Ribeirão Pires, é isso? Isso. A ideia inicial, acho que foi até falado aqui, foi a gente resgatar um pouco da história da cidade através do futebol. Então, assim, a história de uma cidade não é composta somente da política ou da economia, né? É também do esporte, das vidas das pessoas, né? E o esporte e a organização do futebol tem muito a ver com a própria organização social de uma cidade, né? Então a gente buscou, através desse pequeno trabalho, né? Que a ideia nossa é continuar para fazer um volume 2, um volume 3, quiçá até futuramente transformar esse trabalho num livro, né? Que a gente possa dar continuidade a esse projeto que é de resgatar a memória do esporte e a memória das pessoas que fizeram esporte aqui em Ribeirão Pires. Quanto tempo você levou para fazer toda essa pesquisa? E perguntar também qual foi a emoção de você poder visitar todos os lares, todos os presidentes de clubes, os boleiros, enfim, todas as pessoas envolvidas, que cada um tem uma história muito interessante para contar, e eu acredito que você deva ter colhido muita coisa legal no meio desse trabalho, né, Daniel? É verdade.
verdade, Newton. A coisa mais emocionante, que acho que foi a mais gratificante no trabalho, foi justamente esse contato direto com as pessoas, né? Porque um clube de futebol não é apenas uma sigla ou um escudo. Ela é uma série de histórias somadas juntas, né? Então isso para mim foi de grande emoção, eu aprendi demais, né? Eu criei relações, criei vínculos inclusive, né, com esse trabalho que durou cerca de 1 ano, né? Apesar de a gente ter começado efetivamente a publicar no jornal A Voz de Ribeirão Pires esse trabalho, mas nós já tínhamos iniciado eles um pouco antes, porque como te falei, né, nós já temos feito esse mesmo trabalho em Mauá há cerca de 4 anos, e como você sabe, como a cidade de Mauá e Ribeirão Pires são muito próximas, muitas vezes também as histórias acabam se juntando, né? Pessoas que jogaram aqui, jogaram lá, pessoas que lutaram pelo esporte lá, vieram para cá, então através de um acabou puxando o outro, e eu ganhei, com essa vivência eu ganhei muita experiência e acabei criando amizades também, que foi muito mais importante do que o trabalho em si. Agora, Ribeirão Pires, um almanaque não dá, é preciso fazer mais outros almanaques. Eu estava vendo vocês, vai fazer a edição 2, 3, é isso? A ideia é justamente essa, Newton. A gente, esse primeiro almanaque são 15 clubes e 6 personagens, né? Ribeirão tem muito mais clubes e, evidentemente, também muito mais personagens, né? Foi o que, sob o aspecto estrutural, deu para fazer nesse primeiro momento. Esse trabalho continua, né? Então a gente vai continuar com esse trabalho. A ideia nossa é lançar o segundo volume entre os meses de junho, julho do ano que vem, né? E como te falei, a posteriori, se tudo der certo, se a gente conseguir aí ter fôlego para continuar o projeto, a ideia é futuramente a gente transformar esse projeto em um livro onde a gente possa, com muito mais profundidade, com muito mais pesquisa e com a colaboração, porque esse não é um trabalho sozinho, né? Com a colaboração dos próprios boleiros, de outros desportistas que ainda não foram contemplados suas histórias e os clubes também, a gente poder fazer um trabalho muito mais aprofundado para poder presentear não só os boleiros, mas como toda a cidade com uma importante história do futebol daqui de Ribeirão Pires. Nós estamos falando de Ribeirão Pires, mas esse trabalho você já está desenvolvendo, já fazendo pesquisas para Mauá. Qual o andamento desse projeto de Mauá? Ele pode vir a sair? Como que está o andamento dele? Newton, como eu te falei, as dificuldades são muito grandes. Mas em Mauá, aliás, eu até quero aqui de público agradecer também o jornal Mauá e Notícias, né? Que a gente começou esse trabalho lá. Em Mauá eu tenho um trabalho já de 250 páginas escritas, né? Só que Mauá é uma cidade muito maior, tem uma quantidade de clubes muito maiores, né? Muito maior, e a quantidade de jogadores também muito maior. Então o trabalho de pesquisa em Mauá continua, né? Visitas em bibliotecas, visita aos clubes, pesquisas em jornais antigos, entrevistas com boleiros do passado, visitas também à federação, né? Que você tem que buscar as fontes. Para você construir a história, você tem que buscar as fontes e também fazer as entrevistas para que você possa confrontar as fontes e poder escrever um texto que seja de agradável leitura para as pessoas, mas a ideia nossa também é publicar isso em Mauá, assim que nós tivermos a oportunidade de ter lá alguém que possa ajudar por conta da questão do custo e tal, né? Mas nós já temos um trabalho bem desenvolvido. E aqui, diferente de Ribeirão, em Mauá, o foco do meu trabalho são os clubes, os jogadores, os campos existentes, os campos que não existem mais, a história do estádio municipal, que aliás o dia que sair vocês vão ficar conhecendo, que é uma história muito interessante, que poucas pessoas conhecem, e a história do Grêmio Esportivo Mauaense, que eu fiz questão de fiquei quase 6 meses debruçado somente na pesquisa da história do Grêmio Esportivo Mauaense, busquei todos os jogos, desde o primeiro jogo até o último agora em 2015, enfim, nós estamos aí preparando uma grande obra para presentear não somente os desportistas, mas também a toda a cidade de Mauá. Daniel, para a gente finalizar, esse trabalho eu não poderia deixar de registrar aqui, ele tem um projeto assim em parceria, né, com a Voz de Ribeirão Pires, é isso? Exatamente. Esse trabalho nós começamos, não desenvolvê-lo através da Voz, mas começamos a publicar e transformou-se num projeto efetivamente plausível. O resultado desse projeto está aqui, foi com a Voz de Ribeirão Pires, a qual eu quero aqui aproveitar e agradecer
o professor Clóvis Volpe, que foi um grande incentivador também, o Guto Volpe, o Samuel Boss, né? O Rafael Betega e o Luiz Carlos Nunes, que foram também, o Gilmar Freire e o outro Gilmar do Vila Suíça, que também ajudaram a gente a produzir esse projeto, que teve o grande respaldo da Voz de Ribeirão Pires, sim. Beleza, Daniel, parabéns por essa pesquisa, parabéns por esse trabalho e conte sempre com o canal NBS, tá bom? Obrigado, Nilton. Quero mandar um abraço aqui a todos os seus telespectadores, dizendo, viu, Gil, que Nilton Santos é nome de craque, era enciclopédia de futebol. Então, logo, enciclopédia de futebol com Nilton Santos. Beleza, um abraço. Muito bem, ainda aqui em Ribeirão Pires, eu aqui do lado de Guto Volpe, que é um representante do jornal A Voz de Ribeirão Pires e responsável também por esse lindo almanaque da qual nós acompanhamos aí, você está vendo algumas imagens. Guto, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Guto, você tocou em algumas palavras assim que me chamaram a atenção, pessoas que prepararam pessoas para o social. O jornal em si, a Voz de Ribeirão Pires, trouxe muito, né, a história do futebol de Ribeirão Pires. E agora vocês trazem esse almanaque, da qual o Clóvis havia me dito, é uma edição limitada. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto, o que representa isso para o jornal A Voz de Ribeirão Pires. O projeto ele cresceu junto com o jornal ao resgatar a história das personalidades do esporte e dos times. Então a gente teve ao longo do projeto a ideia de transformar isso num almanaque de tiragem de colecionador mesmo, não vamos repetir tiragem, para crescer nos volumes, no volume 2, no volume 3. E assim resgatar essa história e imortalizar ela, porque na verdade, se você não fizer esse trabalho, ele acaba se dissipando com o tempo e as pessoas ao longo da vida. E a gente quer deixar isso muito bem registrado. Legal. Falou com a gente o Guto, que é o responsável por essa edição desse almanaque, diga-se de passagem, virá outras edições, é isso? Mas a segunda e a terceira, é isso? Segunda e a terceira, e a ambição nossa, se Deus quiser, condensar tudo isso em um livro de capa dura, muito mais aprofundado nos seus temas, mas é um sonho, mas a gente vai perseguir, vamos embora. Então tá bom, um abraço. Obrigado. E sucesso. Né? Valeu para nós. Nilton Santos para o Tribuna Online ABC.